Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 17 de agosto, celebramos São Jacinto. Nosso santo de hoje, na verdade, foi batizado com o nome de Jacó e nasceu na Cracóvia, Polônia, no ano de 1183. Não se sabe muita coisa sobre a sua infância, sobre a sua adolescência. Sabe-se que ele, ao que tudo indica, fazia parte de uma família da baixa nobreza, uma família muito católica, o que favoreceu na sua formação espiritual e cristã. Além disso, ele também era sobrinho do arcebispo da Cracóvia. Ele, desde cedo, ao que parece, demonstrou desejo de ingressar na vida sacerdotal, recebeu o apoio da família em relação a isso. Certamente o seu tio, que era o arcebispo, também deve ter motivado nessa direção, e ele de fato se tornou sacerdote, se tornou cônego, inclusive, ali na diocese de Cracóvia, até que ele ouviu falar da ordem dos padres pregadores, os dominicanos. Então ele vai a Roma e, ao que parece, no ano de 1221, ele se encontra pessoalmente com São Domingos de Gusmão, fundador dos dominicanos, fica muito encantado com aquilo e, a partir de um processo de discernimento quanto à sua identificação com aquele carisma, ele decide se tornar um frade dominicano, o que para a época chamou a atenção de muitos, porque os dominicanos eles viviam uma vida de extrema pobreza e de total despojamento, não vinculados a uma única diocese, o que acontece, por exemplo, com os padres diocesanos, mas completamente abertos à possibilidade de serem enviados em missão para os lugares mais distantes. Então ele ingressa logo no noviciado dominicano, passa pouco tempo ali. Quando ele faz os seus compromissos para a vida religiosa, ele muda de nome, adotando o nome de Jacinto, ou Frei Jacinto. E aí, atendendo ao pedido do fundador, São Domingos, ele retorna para a Polônia, porque era o desejo de São Domingos que a ordem dominicana criasse mais raízes ali naquele lugar que já tinha as sementes do cristianismo, mas necessitava muito de evangelização. Então, atendendo às inspirações do fundador, São Jacinto vai para a Polônia, mais precisamente para Cracóvia, e ali ele funda um mosteiro, um convento, aliás, dominicano. E a partir dali desenvolve, junto com outros frades, uma intensa atividade missionária, principalmente pregação, e várias vocações vão sendo despertadas, muitos jovens vão sendo atraídos para serem formados naquele convento, e depois esses mesmos jovens foram sendo enviados em missão. São Jacinto, que é quem coordenava os trabalhos missionários ali, ele chegou a enviar vários missionários e ele mesmo chegou a ir em missão para vários lugares, por exemplo, para onde hoje fica a Suécia, a Dinamarca, a Prússia, que é basicamente a Alemanha. Então ele ia atraindo jovens, ele ia evangelizando na Cracóvia, atraindo jovens, formando esses jovens para a vida missionária a partir do carisma dominicano e enviando esses missionários para vários lugares. Ele muitas vezes ia, mas aí ele voltava para a Polônia, porque ele coordenava as ações ali, e houve um capítulo geral da ordem no ano de 1225. Ele participou, e nesse capítulo foi decidido que a ordem precisava evangelizar especialmente a região da Rússia, que pegava vários países que hoje são independentes. Então, no caso de São Jacinto, ele ficou responsável por uma missão na cidade de Kiev, que antes fazia parte dessa grande Rússia, mas hoje em dia é a cidade principal da Ucrânia. Então, ele mesmo foi para lá, levou missionários, lançou as sementes de uma missão ali. Era uma região onde havia muito pouco de cristianismo, então foi muito importante essa ação apostólica naquele lugar. E aí ele, vendo que ali já estava andando, já estava realmente mais firme, ele retorna
para Cracóvia. Ele foi muito responsável pela fundação de muitos conventos ali na Polônia. Foi tão importante a ação missionária dele na evangelização da Polônia que ele recebeu o título de Apóstolo da Polônia. Não porque foi o primeiro a evangelizar aquele país, mas porque a sua vida consumida, sendo fiel dentro do carisma ao qual ele pertencia, ele foi um instrumento de Deus muito importante para a evangelização daquele lugar que depois gerou tantos frutos para a vida da igreja, tantos santos, tantos sacerdotes, missionários, até mesmo o Papa São João Paulo II, que saíram daquele território, que deve muito à sua evangelização, à ação, à fidelidade, à vida consumida do nosso santo de hoje. Ele, depois de mais de 40 anos de vida inteiramente dedicada à missão, uma vida muito despojada, uma vida muito devotada à pregação, à formação de jovens para se tornarem missionários no carisma dominicano, ele já com 72 anos de idade, morre no dia 15 de agosto de 1257, no próprio convento dos dominicanos na Cracóvia. Pouco depois, ele já foi tido como uma das grandes glórias da ordem dominicana, já nos seus primórdios, e na Polônia foi sempre muito marcante o nome dele, o testemunho, o exemplo. O local onde o corpo dele era enterrado, desde o início foi objeto de peregrinação e até hoje é para muitas pessoas que testemunham graças alcançadas ao longo de todos esses séculos. Ele depois foi canonizado pelo Papa Clemente VII no ano de 1524, ou seja, mais ou menos 250 anos depois da sua morte. Vamos hoje nos inspirar na vida desse santo apóstolo da Polônia, tão dedicado à missão, à formação de jovens, um grande pregador, alguém que já maduro, já sacerdote, descobriu qual era o seu carisma e com muita humildade, com muita parresia, se deixou formar, se deixou lapidar pelo carisma que ele havia descoberto e a partir de todo esse processo de purificação se tornou de fato um grande santo que foi instrumento de conversão, de santificação para tantos outros. São Jacinto, rogai por nós.